Olá, bem-vindos ao podcast da Sêneca sobre história com foco no ensino médio. Pode ser seu preparatório para o Enem. E a gente está no capítulo da Idade Média e agora a gente fala das crises do século XIV. No século XIV, a Europa ela foi fortemente afetada por doenças e mudanças climáticas. Por exemplo, a Grande Fome, nesse século, ela foi gerada por mudanças no clima que prejudicaram consideravelmente a produção de comida naquela época. E cada vez mais pessoas iam para a cidade e, junto com essa falta de alimentos e a higiene precária, várias doenças começaram a ser disseminadas no século XIV. Uma dessas doenças que a gente pode falar é a peste negra, que um terço da população da Europa foi dizimada pela peste negra. E alguns fatores influenciaram na disseminação da peste negra. Por exemplo, a falta de higiene, que a gente já tinha falado antes, e a falta também de conhecimentos médicos. E acontecia também naquela época jornadas comerciais que ajudavam a espalhar essa doença. Ela foi chamada também de castigo de Deus nos discursos religiosos da época. Só que, na verdade, depois a ciência comprovou no século XIX que a transmissão da peste negra foi por pulgas de ratos. Eu vou fazer uma pergunta já para a gente recapitular. A peste negra dizimou quanto da população da Europa? Um terço, metade, um quinto ou um quarto? A peste negra, ela dizimou um terço da população da Europa. Agora, continuando essa questão sobre os conflitos que aconteceram na Idade Média no século XIV, a gente fala da Guerra dos 100 Anos, que foi um conflito de nobres. O que acontece? Condes, duques, senhores feudais, eles entraram em conflito em busca de terras e de títulos também. Eles buscavam atender os próprios interesses e, com isso, eles foram firmando alianças. Então, essa guerra tem uma duração, na verdade, de 116 anos. É considerada a guerra mais longa da Idade Média. Foi um conflito em nome do Reino da França. O que acontece? O rei Carlos IV, ele morreu e ele não tinha filhos. Então, Eduardo III, que era rei da Inglaterra, ele queria a coroa, uma vez que ele era, recapitulando, o Carlos IV morreu e ele não tinha filhos. Então, na verdade, eu falei rei, mas na verdade, o Eduardo III, que era um nobre da Inglaterra, ele queria a coroa da França porque ele era sobrinho desse rei francês. E os ingleses, durante essa guerra dos 100 anos, os ingleses venceram várias vezes, mas com o tempo eles foram perdendo força nas batalhas. E é nesse cenário que tem um nome muito marcante da revanche francesa, que é Joana d'Arc. É uma camponesa, ela foi uma camponesa que liderou o exército da França em vários confrontos. Ela tinha um discurso muito religioso. Ela era filha de camponeses, como eu tinha falado, e a Joana d'Arc nasceu na vila de Domremy-la-Pucelle. O francês aqui não é muito bom, mas a gente tenta. E ela nasceu em 1412. Ela era católica desde criança e ela afirmava que ela era guiada por vozes de anjos e santos. Essas vozes disseram para ela libertar os franceses do confronto com os ingleses. E apesar de ter sido difícil, aos 16 anos, ela fez um comandante confiar nela e levou a Joana d'Arc para encontrar com o rei. O Delfim Carlos da França, ele só aceitou a ajuda da Joana d'Arc depois que ele submeteu ela a um interrogatório, a uma investigação. E uma das primeiras vitórias dos franceses foi liderada por ela. Isso contribuiu para que o herdeiro do trono acabasse sendo coroado. Depois de um cerco em Paris, porém, a Joana d'Arc ela foi detida por ingleses.
O discurso dela sobre ser capaz de ouvir Deus e tudo fez com que ela fosse acusada de bruxaria. Então, naquela época, a, a pena para a bruxaria, uma questão muito comum, era a fogueira. Então, a Joana d'Arc ela morreu na fogueira. Sobre o fim da Guerra dos 100 Anos. Em 1453, a Guerra dos 100 Anos acabou e a vitória foi dos ingleses. O conflito levou a baixas, né, de todos os lados, tanto da França quanto da Inglaterra, e aí mostrou a importância para formar monarquias nacionais. Eu vou falar uma frase aqui e vocês vão escolher a opção correta. Vou escolher Joana d'Arc, nasceu numa vila francesa no ano de 1412, em uma família de camponeses, de membros do clero, de membros nobres ou de membros da burguesia. A origem da família de Joana d'Arc era de camponeses. Bom, esse podcast vai ficando por aqui. Obrigada por escutar. Continue acompanhando os nossos episódios e curta a Sêneca já nas redes sociais. Obrigada, até a próxima.